Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Leandro Lessa. Nessa aula, nós vamos falar um pouquinho da importância e objetivo da coleta de dados em si. Então, nessa aula, nós vamos falar sobre a introdução, sobre os conceitos básicos de dado, de informação e conhecimento. Vamos falar também das estruturas de dados que existem, a própria coleta de dados em si. Vamos falar das vantagens da coleta de dados e também nós vamos criar um plano de ação da coleta de dados. Então, vamos introduzir o tema. Vocês podem notar que ultimamente nós estamos vivendo uma crescente evolução nos dados no mundo inteiro. Os dados são produzidos regularmente, toda hora, de hora em hora, minuto a minuto. Podem ser em anúncios, podem ser de comportamentos em mídias sociais, compartilhamentos, viagens, mensagens instantâneas, qualquer tipo de informação gera dado, qualquer tipo de transação, qualquer tipo de conversa. Então, falando em dados, vamos falar um pouquinho sobre os conceitos de dados. O que é o dado? Dado são registros soltos, aleatórios, sem qualquer análise. São informações que não são tratadas e que ainda não apresentam nenhuma relevância para a gente. São códigos que, isoladamente, eles não possuem nenhum significado, mas quando eles são agrupados, aí sim ele pode gerar uma informação. Os dados, eles podem ser tudo aquilo que pode ser quantificado, né? Então, quais são os exemplos de dados? Dados pode ser uma imagem, pode ser um som, pode ser um texto, pode ser uma animação, né? Os tipos de dados mais comuns que a gente vê no dia a dia são os dados numéricos, os dados textuais, os dados que é data e hora, bits e entre outros. Conceitos de informação. A informação é o próprio dado estruturado ou organizado que possui algum sentido. Então, se a partir do momento que eu tenho um dado e ele é agrupado com outro dado, a partir desse momento eu consigo abstrair e trazer informação para mim. Então, é a matéria-prima. A informação é a matéria-prima para o conhecimento. Ela traz um significado e traz uma compreensão sobre um determinado assunto ou alguma situação em si. Já os dados agregados fazem todos os sentidos para quem lê, né? Então, dizemos que existe um valor naquela informação, né? Ela requer uma análise, ela exige consenso em uma relação ao significado e exige necessariamente a mediação humana, porque só a partir do momento do agrupamento dos dados e a intervenção do homem sobre aqueles dados que gera essa informação. E após a informação, a gente tem o conhecimento. O conhecimento, ele é a informação processada, né, e transformada em experiência pelo indivíduo. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que quando as informações elas são organizadas de forma lógica, o conhecimento ele começa a ser adquirido. Então, o conhecimento é a capacidade adquirida por alguém e de interpretar e operar sobre um determinado conjunto de informações. Então, se a informação é o dado trabalhado, processado, agrupado, então o conhecimento é a informação trabalhada. Então vamos lá. Existem 3 tipos de estruturas: os dados estruturados, os dados não estruturados e os dados semi-estruturados. Vamos falar um pouquinho sobre os dados estruturados. Os dados estruturados são aqueles que são bem definidos, eles são inflexíveis, são pensados antes mesmo da criação dos próprios dados, né? Ele não é possível que os tipos de dados diferentes em estruturas pré-estabelecidas sejam carregados. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a partir do momento que eu defino um campo de uma tabela, que ela é um dado textual, eu não consigo inserir naquela tabela um dado que não seja. Então, por exemplo, se eu colocar um dado numérico naquela tabela, ele não vai aceitar. Então, o que a gente pode dizer? Exemplos de dados estruturados são tabelas de bancos de dados, são planilhas eletrônicas, são arquivos de textos pré-estabelecidos. Esses são exemplos de dados estruturados.
Já os dados não estruturados, eles são o oposto aos dados estruturados, né? Eles não possuem uma estrutura pré-definida. Eles são alinhados, sabe? Ou padronizados. Eles não possuem isso. Eles se caracterizam por possuir uma estrutura flexível e dinâmica, e ao mesmo tempo ou nenhuma estrutura. Os dados eles podem ser compostos de vários elementos diferentes, os dados não estruturados. Eles pode ser uma imagem, pode ser um áudio, um vídeo, um gráfico, pode ser texto, pode ser qualquer tipo de dado. Esses são os dados não estruturados. Eles são difíceis de processar, porque por eles serem esse emaranhado e misturado ao mesmo tempo, é difícil você processar essa complexidade de formação, né? Então eles podem ser encontrados em todos os lugares, como mídias sociais, vídeos, chats, pode ser encontrados em arquivos de lote, em internet das coisas, em e-mails e em diversos outros locais. Agora, os dados semi-estruturados, ele é uma combinação dos dois estruturas passadas. Então, é a combinação dos dados estruturados e os dados não estruturados. Eles possuem uma estrutura heterogênea. Então, não sendo uma estrutura totalmente rígida e nem exclusivamente flexível. Então, eles são devidamente estruturados em células ou colunas. No entanto, eles possuem elementos que facilitam a separação de campos e registros. Então, vamos ver aqui dois exemplos de dados semi-estruturados. Um arquivo XML à nossa direita e um JSON à nossa esquerda. Então, a gente pode ver que existe uma tag que identifica e os campos que vão contendo aquelas informações, da mesma forma desse lado de cá. Então, o que vem a ser uma coleta de dados, né? A coleta de dados ela pode ser definida como um processo de coleta e medição de informações que visa obter conteúdo relevante de diversas fontes. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso coletar um dado na internet, um dado no banco relacional, um dado no arquivo de texto e posso captar todos esses dados de uma forma que eu possa gerar conhecimento a partir do cruzamento desses dados. Então, eles podem ser realizados em websites, formulários, entrevistas, questionários e sistemas e de pessoas em redes sociais. Então, essa é a forma como que a gente pode coletar esses dados. A coleta de dados também ela pode ser utilizada para tarefas de pesquisa, estudos, planejamento, desenvolvimento ou experimentos. A coleta de dados ela é tão importante que ela faz ter uma instituição como que eu posso dizer? Conhecimento sobre o negócio e ter vantagens competitivas a partir do momento que eles conseguem fazer essa coleta de dados de uma forma eficaz e conseguem tirar conhecimento daquilo. Então, através da coleta de dados, a gente pode, às vezes, encontrar respostas a perguntas reais e obter novos insights que, de outra forma, a gente não seria possível encontrá-las de maneira bem óbvia. Então, a coleta de dados ela também ajuda a você responder coisas que às vezes você nem saberia daquelas respostas. Então, se a coleta de dados for bem feita, os dados coletados podem ser transformados em informação e, consequentemente, permite que as tomadas de decisões das empresas elas possam ser mais assertivas. Então, é fundamental que quando você faz uma coleta de dados, ela seja bem estruturada. Então, agora que nós entendemos o que é a coleta de dados, vamos falar um pouquinho sobre quais são as vantagens, né? Então, quando a gente faz uma coleta de dados bem feita, a gente começa a concentrar as nossas energias e os nossos recursos, né, que são muitas das vezes limitados, naquelas soluções que realmente necessitam de impacto, aquelas soluções que são essenciais para o negócio.
A coleta de dados, ela ajuda a gente a conhecer melhor o nosso cliente, sabe? Ajudar a analisar tendências de mercado, sabe? De acordo com, talvez, com a opinião dos nossos clientes, o comportamento deles. Ajuda a gente a tomar decisões mais rápidas e também mais eficazes. Beleza, nós entendemos o que é a coleta de dados, quais são as suas vantagens, e agora nós precisamos definir um plano de coleta de dados. O que vem a ser isso? Antes de nós iniciarmos a coleta de dados, nós precisamos criar uma estrutura que nós possamos entender e como proceder com todo esse tipo de coleta. Não podemos chegar simplesmente saindo coletando tudo sem se quiser fazer uma análise sobre isso. Então, o primeiro passo é o que eu quero analisar. Qual resposta eu quero... o que eu preciso fazer? Eu quero analisar o quê? É tendência de mercado? É perfil de cliente? Como eu posso dizer? Pode ser qualquer coisa que você queira analisar. Se o preço melhor de um carro, qualquer coisa. Depois disso, quais são as perguntas e qual é o que eu quero responder? Então, por exemplo, eu posso perguntar qual que é o veículo que vende mais, qual que é o perfil do cliente que ele compra determinado produto. Tudo isso a gente precisa perguntar, porque através dessas perguntas que nós vamos definir quais dados que eu vou coletar. Eu vou coletar dados de cliente, eu vou coletar dados de veículo, eu vou coletar dados demográficos. Qual tipo de dados que eu vou coletar? Né? E aí, depois disso, eu preciso saber aonde eu vou coletar. Eu vou coletar de um website, de um arquivo, através do sistema transacional de uma empresa. Qual local que eu vou buscar esses dados? E por último, qual que é o período? É muito importante saber disso, porque precisamos estabelecer a data início e data de fim de um determinado projeto de coleta de dados. Não adianta a gente coletar o dado para sempre, sendo que a gente precisa trabalhar ele no período. Tudo bem? Então, como conclusão, nós vimos os conceitos básicos de coleta de dados, né? A importância da coleta de dados e como definir um plano de coleta de dados. Na próxima aula, nós vamos ver quais são os métodos de coleta de dados que atualmente existem e as pessoas fazem uso deles. Muito obrigado e fiquem um grande abraço meu e até a próxima aula.